7 coisas que a Bíblia não diz. De retorno aqui ao nosso canal, eu trago essas 7 novidades para o seu crescimento espiritual. Antes de mais nada, quero convidar você que é novo aqui no nosso canal para observar esta palavra vermelha aqui escrito inscreva-se. Clica nesta palavra. Quando abrir um sininho cinza, clica também neste sino e nos ajude a pregar a palavra de Deus. Dê essa força para o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. Se gostar, clica em gostei. Eu trago 7 novidades que às vezes escutamos, ouvimos algumas pessoas pronunciarem e algumas delas até mesmo no momento da pregação da palavra de Deus, mas que nós vamos procurar dentro da Bíblia Sagrada e não encontramos respaldo para esses jargões, essas frases de efeito, esses ditos populares e esses provérbios, que na verdade algumas dessas frases são verdadeiramente provérbios populares. E a primeira, ou o primeiro deles, é que não cai uma folha sequer sem a permissão de Deus. Aí você escuta a pessoa falar, a Bíblia diz que não cai uma folha sequer se Deus não permitir. E você não encontra este versículo na Bíblia. Na verdade, nós cremos na vontade permissiva e soberana do nosso Deus. Acreditamos que todas as coisas estão sobre o controle do Deus eterno, do Deus que fez os céus e a terra. E a Bíblia, ela nos diz, queridos, em Deuteronômio 32, no versículo 39, da seguinte maneira: eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e assim sucessivamente. Sabemos que nada foge da vontade nem do controle de Deus. Porém, não existe este versículo. A segunda coisa que eu quero trazer ao seu conhecimento é uma frase que escutamos muito, às vezes até no momento da delegação de autoridade, quando você vai colocar uma pessoa em uma posição, vai conceder um cargo àquela pessoa e alguém diz, mas a pessoa ainda precisa de um curso, de uma preparação, de um aperfeiçoamento. Aí se levanta alguém e diz, Deus não usa os capacitados, nem escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. E você vai buscar respaldo na Bíblia e você não encontra este versículo. Quando você abre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, lá do versículo 18, 19, 20, 21, 22, em diante, você encontra a Bíblia dizendo que Deus escolheu as coisas vis, Deus escolhe as coisas desprezíveis, escolhe os que não são, escolhe os pequeninos, e assim sucessivamente. Porém, este versículo, desta maneira, você não vai encontrar na Bíblia. A terceira coisa que eu quero trazer é uma célebre frase que há quase ou mais de 20 anos eu ouço falar e algumas pessoas pronunciarem. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Aí você vai folhear, você não acha isto escrito na Bíblia. E algumas pessoas se apegam a esse cair do homem para estar desviando, voltando, cambaleando, voltando. Entra na igreja, sai da igreja. Entra na igreja, qualquer coisinha que vê, que se entristeceu, se zangou, alguém falou alguma coisa, o pastor pregou a mensagem mais dura, ele já sai. O irmão não deu, passou 2 domingos sem dar oportunidade, ele já sai da igreja e ele entende que o cair é do homem e o levantar é de Deus. A Bíblia, ela nos dá 2 versículos que mais ou menos é parecido com esse. Salmo 37, versículo 24, diz assim: ainda que caia, não ficará prostrado. A Bíblia diz, queridos, em Provérbios 24, versículo 16, está escrito assim: 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Então, queridos, este versículo, o cair é do homem, o levantar é de Deus, ele não existe.
A base que você pode encontrar para defender esta tese são esses 2 versículos que eu te dei, por exemplo. A quarta coisa que às vezes nós escutamos desde quando eu era criancinha, bem pequenininha lá em Barbacena, que eu ouço falar: faça por ti que eu te ajudarei. E o interessante é que quando você abre a sua Bíblia, no livro do capitão Josué, no capítulo 1, no versículo 8, 9 em diante, diz assim: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Então Deus está dizendo assim: eu te mandei ir, vá, Josué. Quando Josué está sendo levantado para substituir Moisés, esforça-te, tenha bom ânimo, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Mas, na verdade, é bem parecido a frase com o versículo. Porém, o versículo, faça por ti que eu te ajudarei, ele não existe. Vamos para a quinta coisa que a Bíblia não diz. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 180, no verso de número 300, onde diz assim: Deus complica, depois descomplica e depois explica por que complicou. Queridos, na verdade, a minha Bíblia, ela apresenta para mim um Deus que descortina todas as complicações para as nossas vidas e nos mostra a simplicidade do Evangelho. Se você for examinar a Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 7, no versículo de número 29, Eclesiastes 7, 29, a Bíblia vai dizer que Deus fez um homem reto, mas o homem é que complica tudo. O homem é que se envolve, se mete em muitas loucuras. Na verdade, o Salmo de número 18, no verso 30, diz que o caminho de Deus é perfeito. E eu entendo um Deus, o Deus da Bíblia, o meu Deus, o nosso Deus, é um Deus que, na verdade, ele não complica nada. Quem complica somos nós, que somos seres humanos dotados de falhas, de fraquezas e de várias complicações. A sexta coisa que a Bíblia não diz, queridos, é que os anjos, eles desejaram pregar o Evangelho na terra. Eu já ouvi algumas pessoas pregando e até conjecturando que foi uma luta para que os anjos não descessem para pregar, e alguns usam até este versículo para incentivar o povo a evangelizar, porque Deus deu esse privilégio à igreja e que os anjos desejariam ou desejaram fazer isso. Vamos para a Bíblia para ver se realmente é isso que está escrito. 1 Pedro 1,12 diz assim: para as quais os anjos desejam bem atentar. O que significa esse desejo bem atentar? A Bíblia está falando para nós que os anjos desejaram entender, compreender, examinar. Esta é a tradução correta. Não que os anjos queriam vir evangelizar. Não existe respaldo bíblico para defender esta tese. Para nós encerrarmos este vídeo, eu quero trazer aqui um versículo muito usado pelos pregadores pentecostais. Certa feita eu estava conversando com um irmão, e o irmão disse assim para mim: eu fiz a festividade com jovens lá na minha congregação. Eu disse: oh, que benção. Eu perguntei para ele: e qual foi o tema? Ele disse assim para mim: vim lançar fogo na terra, um tema pentecostal de avivamento de fogo. E na verdade, quando eu tentei explicar para ele o significado correto de Lucas 12,
49, eu ganhei um inimigo. O irmão se contrariou comigo, porque eu fui examinar junto com ele o respaldo bíblico, onde o texto apontava para o contexto. Os versículos que vêm depois do verso que ele apresentou para mim. Quando eu mostrei para ele a Bíblia falando de dissensão, de divisão, de oposição, de conflito e de divergência, ele leu somente o versículo 49. Ele esqueceu de ler o 50, o 51, o 52. Ou seja, o contexto que explicava o texto. E o próprio, ele isolou o versículo 49. Vim lançar fogo na terra. Tem fogo aí, irmão? Tem fogo aí? Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele: tem fogo aí? Então, queridos, às vezes nós estamos lançando maldição em cima dos ouvintes sem ao menos percebermos ou termos a noção do que estamos fazendo. É necessário um exame de maneira minuciosa nas escrituras sagradas para que possamos estar pregando um verdadeiro evangelho com base bíblica para a edificação dos ouvintes e para a glória do Deus que nós servimos. Eu quero encerrar aqui este vídeo com essas 7 coisas que a Bíblia não diz, pedindo a você, deixe o seu comentário. Se você deseja questionar alguns desses 7, algumas dessas 7 coisas que foram citadas aqui, estou aberto a opiniões, a comentários. Se você discorda também, deixe o seu comentário discordando. Mas se você aprova e tem a convicção de que está certo tudo isso que foi ensinado aqui, deixe o seu like aí, entendeu? Deixe o seu joinha, o seu legal, e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus.